Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Vamos ver o que o Delirante, né, vai comentar hoje, que é basicamente um dia depois que foi divulgado pelo STF, né, levantado sigilo daquele vídeo do Bolsonaro, da reunião ministerial, etc e tal, que praticamente todo mundo, coisa mais previsível que tinha, né, que todo mundo já sabia que ia, 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 ia ser bastante positivo para o Bolsonaro, não foi surpresa nenhuma. Acho que o pessoal começou a festejar, né, e tal, porque simplesmente confirmou uma expectativa. Né? Acho que ninguém tinha dúvida que isso ia mais ou menos inflar os ânimos, né, dos apoiadores do Bolsonaro. Mas vamos ver o que o delirante, que eu considero já bem da turma dos delirantes, tem a dizer sobre isso. Vamos ver. Vou colocar até um pouquinho mais rápido aqui. Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde do Pedro Villanueva. Claro que acompanhando o celeuma da liberação do vídeo pelo Supremo Tribunal Federal a respeito das declarações de Jair Bolsonaro, e em particular sobre a possibilidade de ele ter interferido na Polícia Federal para instrumentalizar e até mesmo obstruir a justiça, a conclusão que eu chego no vídeo é que se dependesse apenas só do vídeo, realmente essa configuração criminal me pareceria bastante comprometida e não me pareceria clara, justamente porque Bolsonaro, além de se expressar muito mal, ele se expressa de uma forma muito genérica e muito pouco objetiva no que ele quis dizer a respeito de segurança, em particular a segurança dos seus familiares ou a segurança dos seus parentes e etc. Assim, começou mais ou menos honesto, porque realmente o vídeo, em termos de crime, né, realmente não tem o menor cabimento de interpretação de algum crime ali, de repente, sei lá e tal. Mas a questão é a seguinte: no vídeo tá muito explícito qual é a intenção dele. Tá muito explícito. O receio dele é de ter alguma coisa armada para cima de familiares dele, etc e tal, certo? Para que o prejudique, não só o prejudique, mas prejudique terceiros em função dele para desgastar o cara. Isso daí tá muito claro no vídeo. Ele fala explicitamente isso, sobre armações. Ele não fala sobre investigações que de repente, legítimas, né, que de repente vão dar aqui, acolá e tal. Não, ele fala especificamente sobre armações. Inclusive, ele reiterou isso na coletiva que ele deu depois. Há certos organismos do próprio governo que estão sujeitos à sua autoridade e, contanto que não viole a lei, ele tem o direito de ser informado sobre o que está acontecendo. O problema é quando nós analisamos o conjunto da situação, como essa declaração se enquadra no conjunto. Porque o que significa interferir nas instituições que estão sujeitas a Jair Bolsonaro, e em particular a Polícia Federal? Porque não ficou muito claro ali. Ao que parece, dentro do conjunto dessas instituições, ele se acha no direito de interferir para receber informações. Resta saber qual é a natureza das informações que ele quer. E aqui nós delineamos Olha, aí, cara, tem uma situação que eu realmente não entendo.
por que a corporação, Polícia Federal, está quieta sobre isso? A todo momento, o que os analistas, comentaristas, etc. e tal, estão afirmando é que ele ia colocar um policial federal lá, que teoricamente, porque assim, se colocar um policial federal corrupto, a própria corporação já rejeita. Mas enfim, vai colocar um policial federal lá no comando, na direção geral e tal. E aí, ao colocar esse policial federal, ele vai dar informações que ele não devia passar para o presidente. Então, quer dizer, como é que vai ser colocado alguém, né, um par lá, né, um dos próprios agentes, vai ser colocado lá, o delegado vai ser colocado lá, né, com o aval da corporação, porque quando a corporação entende que não cabe a nomeação, eles mesmos já expulsam, né, como aconteceu na situação do Temer, né, colocou lá um policial federal próximo a ele, então, não sei o que, cara, durou 2 meses. Mas, enfim, aí vai colocar alguém que, teoricamente, teria a aprovação da corporação, e esse alguém vai ficar lá e vai passar informações que não devia passar para o Bolsonaro. E aí todo mundo insinua isso, são insinuações generalizadas sobre isso, de sempre, né, dos delirantes, dos isentões, etc. e tal. E a Polícia Federal fica quieta. Fica quieto, porque isso é uma insinuação gravíssima. Gravíssima, na minha opinião. Mas vamos continuar. Aspecto perigoso da configuração do crime. E, elaborando a questão do conjunto, já que essa informação não está isolada, ou seja, a declaração do presidente não está isolada, contudo, o que me parece é que o Bolsonaro acaba confundindo as bolas e ele mesmo se enrola, já que ele declarou, por exemplo, que Sérgio Moro deveria protegê-lo, né, da chantagem, de não sei o que, etc. Não? Bom, é justamente essa questão. Aí realmente tem uma discussão legítima. O Bolsonaro acha que, de repente, o Moro tinha que ser um pouco mais presente para tentar inibir determinadas ações que talvez fossem armadas. E o Sérgio Moro entendeu que não. Ele não tem que se meter nisso. Então, essa divergência eu achei legítima. E aí o Bolsonaro não está no direito de... já que ele não está disposto a comprar essa briga, então vou ter que trocar o ministro. Isso não é uma avaliação legítima de troca de comando, de troca de funcionário, de troca de subordinado, de troca de sei lá o quê? Completamente legítimo, completamente legítimo. Vejam que o que ele considera chantagem ou prova plantada são investigações que pertencem à área estadual, que no caso é a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil. E Sérgio Moro não tem poder de interferência na autonomia dos estados. Exatamente essa questão. Que ninguém evidencia, né? As investigações estão em nível estadual, não em nível federal. Agora, tem um outro ponto de vista, inclusive um amigo meu, né, comentou sobre isso. Ele falou o seguinte, mas assim, eu acho que realmente é bem influenciado assim, né, por notícias nos jornais, etc. e tal, blá, 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 que criam, né, essa narrativa e tal, não sei o quê, mas enfim, também não há de se descartar. Ele fala o seguinte, que de repente essas investigações da polícia, né, estadual, no caso a Polícia Civil do Rio e tal, não sei o quê, poderia desembocar de repente numa investigação com participação de milícia, e aí a coisa ia se transformar numa investigação federal, e é isso que ele estava tentando de repente barrar. Mas a questão é a seguinte, se ele realmente tem esse receio, e se ele tinha a intenção de interferência, primeiro, as investigações do Flávio Bolsonaro já estavam em curso antes da posse. Primeira questão. Segunda, ele ia chamar o Sérgio Moro para Ministério da Justiça, que comanda a Polícia Federal. Ele lá atrás já sabia que, né, se essa realmente é a versão, né, real, ele ia chamar o Sérgio Moro, com o histórico que o cara tem, para chefiar o Ministério da Justiça junto com a Polícia Federal e a Segurança Pública. Não faz o menor sentido. E vou além. Ele ia esperar 1 ano e meio para ver se de repente conseguia, sei lá, de repente convencer o Moro a fazer coisa suja e tal, não sei o quê, para aí sim trocar. Cara, não. Para mim foi um desgaste simplesmente natural. Natural.
especialmente sobre esse ponto que foi diversas vezes questionada. Ele tem realmente uma confiança grande nesse Ramagem aí e tal. Fazer o quê? Assim como o Moro tinha confiança grande no Valeixo. E aí? Pô, aí o Moro pode e o cara que foi eleito não pode. É impressionante também. O máximo que se pode configurar é que se houve alguma prova plantada, como ele afirmou numa declaração, né, ele poderia delegar a questão. Não, ele não falou que teve prova plantada. Ele falou que teve informações de fontes pessoais, né, do centro de inteligência pessoal dele, ou melhor, amigos e tal, não sei o que trabalham na corporação e tal, não sei o que, de repente, numa conversa ali e tal, levanta uma suspeita e tal, falou que tinha uma suspeita de que poderia ser armadas operações com a finalidade de plantação de prova. Foi basicamente isso. A segurança do presidente da República, mas uma prova plantada não pode ser refutada pelo Ministério da Justiça, mas sim no decorrer do processo penal. Ou seja, se o presidente Bolsonaro tem um filho X... Certo, ok, mas a questão é a seguinte, o ministro da Justiça estava muito passivo em relação a essa questão. Esse que é o ponto. Filho Y, que está sendo processado e existe prova plantada, então cabe a ele, em juízo, mostrar que essas provas foram plantadas. E não moleza, o Ministério da Justiça interferir, por exemplo, numa investigação que pertence ao âmbito estadual. Então, nós percebemos aqui que o Bolsonaro se complica. Aí, olha só, olha como é que funciona na cabeça dele. Aí ele vai esperar acontecer a merda, né, que é basicamente justamente isso que ele está querendo evitar, para depois consertar, mas o estrago é feito todo antes. Pô, imagina se acontece uma situação dessa, pô, sei lá, um escândalo ali e tal, não sei o que, com prova plantada e tal, não sei o que, e isso ia repercutir não sei quanto tempo e tal, não sei o que, de repente até ia rolar um impeachment e tal, porque sabe que eles tentam aproveitar de tudo e tal, para depois, no devido processo legal, tentar justificar e comprovar que não era prova legal, com a justiça correndo na velocidade completamente arbitrária, porque o processo do Bolsonaro porra, correu em uma semana a investigação, 2 semanas, sei lá quanto tempo. Cara, recorde. Enquanto isso, a gente não tem teve um condenado, se não me engano, um ou dois condenados da Lava Jato com mais de 6 anos de operação, cara. É uma coisa tão absurda o que ele imagina, que pô, ainda mais que o processo se dando, né, na esfera estadual, ou melhor, no Rio de Janeiro, com o aparelhamento do Witzel, que ele, tudo indica, né, que ele tem uma boa influência e tal, não sei o que, nos órgãos e tal, e aí esperar isso, não, ele quer justamente inibir coisas desse tipo, e aí realmente tem que ter uma postura um pouco mais agressiva, realmente, do ministro da Justiça. Tudo. Ele se embanana todo pela sua obscuridade. Só que essa obscuridade ela pode ser interpretada a partir das ações que Bolsonaro de fato realizou. Como, por exemplo, trocar o diretor da polícia do Rio de Janeiro, trocar, no caso, o Valeixo, e até mesmo causar a demissão do ministro Sérgio Moro. Então, aqui nós... Ele não causou a demissão. O Sérgio Moro entregou o cargo. Porque provavelmente ele não está acostumado a ter um chefe. Não sabe como é que as coisas funcionam. Realmente configuramos uma situação muito perigosa de crime. E vamos mais além. Nossa, que responsabilidade. Um empresário que foi apoiador do Bolsonaro, o Paulo Marinho, fez uma seguinte declaração, afirmando, por exemplo, que houve vazamento na Polícia Federal de uma operação que investigava rachadinhas entre deputados estaduais do Rio de Janeiro, e entre os quais envolve o nome de Flávio Bolsonaro. Legal. Aí sabe o que vai acontecer? Quer dizer, o que deve acontecer? Justamente pedir a investigação do vazamento. Porque o crime ali foi quem vazou. Não foi quem recebeu a informação. O IVA agora vai ter que provar, senão vai ser também outra denunciação caluniosa aí. Então, claro que se pegarmos o vídeo por definição, eu não vejo ali uma objetividade no que diz respeito à declaração de um crime. Não há muita objetividade ali. Vemos ali o destempero de um presidente da República, o destempero de vários ministros, que também falam coisas completamente absurdas e capciosas do ponto de vista jurídico. Claro que... Lembrando que é uma reunião privada. Não era para ser divulgado em nenhum momento. Nunca foi divulgado nenhuma reunião desse tipo. São cara, a gente está estabelecendo um padrão tão alto de cobrança, né, e de monitoramento, etc e tal,
que o próximo presidente, né, seja qual for e tal, cara, vai ter que andar numa linha que, assim, claro, em termos gerais isso é benéfico, né, e tal, mas assim, outro padrão de cobrança que a gente vai ter por agora em diante, entendeu? As coisas não vão mais ser aquele oba-oba e tal que era antes. Seja o presidente qual for, de qual espectro político for. E quando Weintraub fala dos ministros do STF, eu não morro de amores por eles e nós sabemos que muitos são safados e canalhas mesmos. Só que, para um ministro da Educação, e mesmo para o governo federal, há certos tipos de expressões que são inadequadas para se falar ao público quando envolve a política. E aqui nós nos deparamos com o despreparo desse governo para lidar, inclusive, com seus inimigos. Cara, o que ele não entende é o seguinte, que o que tá se fazendo nessas instituições, no nível de prefeitura, no nível de governo, governo estadual, etc e tal, cara, é tão absurdo que, na verdade, a reação que os ministros tiveram nessa reunião foi até amena, na minha avaliação, pelo menos, para o grau de arbitrariedade e autoritarismo que tá rolando. Cara, tem coisas aí muito cabulosas, inclusive do STF, sim. Esse inquérito ilegal, etc e tal, entendeu? Tem coisa muito cabulosa, essa morosidade com os condenados da Lava Jato, daqui a pouco vai prescrever todos os crimes, e é isso que eles estão querendo, entendeu? Que todos os crimes sejam prescritos e tal, e ninguém vai pagar nada. Ou seja, existe um certo desequilíbrio, não somente em torno do presidente da República, como também até mesmo entre seus ministros. O Adamares dizendo que muitos governadores deveriam ser presos por objetar... Cara, pra mim ele não viu o vídeo completo. Essa parte da Damares, inclusive, já foi até justificada e complementada, né, de informação, que parece que tem disque denúncia, né, com 1.000 ou 5.000 denúncias, né, por esse canal, etc e tal. Então, é uma coisa que, assim, ela é obrigada a agir. Ela é obrigada a agir. E com base nessas denúncias, é uma avaliação dela que ela está fazendo. Não é legítimo isso? A liberdade de vir e não sei o quê. Tá, mas desde quando a quarentena e outras medidas sanitárias que inclusive foram assinadas pelo presidente da República, porque é um decreto do presidente da República, quer dizer, o presidente da República contraria o seu próprio decreto, que estão sendo aplicadas aos estados. A quarentena não prevê prisão de pessoas se tiverem passeando na rua, ou sentado, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ou nadando, né, no mar ou na praia. Não prevê isso. Essa é uma orientação para as pessoas diminuírem o fluxo de trânsito dentro das cidades, trânsito seja de carro, locomoção ou a pé e tal. É uma orientação. Inclusive também deve prever fechamento de comércio, essas coisas, mas não prevê prisão de pessoas que não estejam em casa. Aí eu já não sei se é confusão ou má informação ou má vontade. Ou pelos estados, no caso, e cujas orientações são inspiradas pelo próprio Ministério da Saúde. Quer dizer, onde é que está o crime aí? E aqui há uma outra linguagem que, além de ser capciosa, também é perigosa, que é a história de que o povo tem que estar armado contra a tirania e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Ou seja, é o povo em armas. Inclusive, eu vou até citar aqui um texto que eu escrevi sobre o assunto, sobre essa declaração, né, no meu Facebook, que devemos até destrinchar o que significa isso na prática, o povo em armas segundo o Bolsonaro. Povo em armas, entre aspas, eis o lema dos bolsonaristas contra a ditadura dos governadores, entre aspas. O problema é, o que Bolsonaro considera como povo, já que os nazistas tinham 1 milhão de membros da Sturma Pitailunca S.A. armados, como os próprios bolchevistas tinham os soldados do Soviético de Petrogrado, a célula do Exército Vermelho, e a TCK, a polícia política, muito bem armados contra os opressores. Quando o governo denuncia a ditadura imaginária alheia com retórica de AI-5, poder ao povo, ou povo em armas, lembro-me deste hino nazista, Volksgewehr, tradução, povo em armas. Não, Bolsonaro não é nazista porque não é inteligente como Hitler, mas algumas analogias servem. Então, aqui deparamos com... Por que ele escolheu fazer essa analogia com a Alemanha e não com os Estados Unidos, por exemplo? Que lá a população é altamente armada. E com esse propósito objetivo, inclusive na Constituição de lá, né, na Carta Magna e tal, não sei o quê. Falando inclusive de milícias. Ela fala de milícias dentro da Carta Magna. Cara, depois eu vou até pesquisar aqui para falar exatamente como é que é o termo lá que eles usam, porque eles usam, sim, milícias, né?
armadas e tal, e é constitucional, simplesmente isso. Mas depois eu vou dar uma olhada exatamente no que diz, porque assim, pode ter alguma confusão, etc, né? Mas enfim, prevê isso, e por que não fez essa comparação então com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos não é um dos países, né, mais envolvidos, mais, pelo menos bem visto pelos brasileiros, né? Por que fez isso e escolheu fazer com a Alemanha? Má vontade, delírio. Isso meio niilista. O povo em armas contra quem, afinal? Contra os governadores? Tá, o que Bolsonaro propõe quando fala de um povo em armas contra a tirania? Porque ele é contra a tirania dos estados e não sei o quê. Matar policial militar, matar policial civil? Matar os governadores? Olha, não precisa necessariamente matar, mas se você já tiver a arma, você acha que sem usar a arma, você já diminui um pouco a ânsia autoritária desses personagens, entendeu? Cara, sério que ele não entende esse tipo de atitude? Pô, esperava mais até. Causar uma guerra civil é de uma irresponsabilidade tremenda, para dizer o mínimo. E aqui vemos que esse conceito de povo se confunde com a facção política que Bolsonaro defende. Porque povo em armas também pode ser os comunistas em armas, pode ser a oposição ao governo em armas. E aí? O povo não é uma figura homogênea. Então, essas... Mas, na verdade, a ideia dele é justamente essa. Seja de qual espectro político for, o povo generalizado ter armas para se eles não tiverem... para se eles estiverem sendo oprimidos de qualquer forma, terem como, pelo menos, ou reagir, ou inibir, ou alguma coisa nesse sentido. Isso daí até reforça justamente a argumentação do Bolsonaro. Realizações desleixadas revelam muito do aspecto psicológico e até mesmo ideológico do governo. Se é que esse governo tem uma ideologia, porque na prática, muitos dos seus defensores, em geral, misturam uma salada de tendências das mais dísparas como também as mais absurdas. Na verdade, o que me parece é que o governo Bolsonaro é remodelado conforme certos chavões ideológicos de acordo com as conveniências políticas. Porque um dia o Bolsonaro pode ser um democrata, pode ser um defensor das liberdades espirituais e no dia seguinte decretar o AI-5. Cara, só teria a possibilidade disso acontecer se a coisa escancarasse muito na usurpação dos poderes. Porque tem, sim, esse tipo de movimento no STF e no Congresso. E no Congresso não vamos esquecer que a união entre, né, o governo e o povo, tá? Só para lembrar isso. Inclusive, ele nem queria que fosse divulgada, justamente porque tinha um trecho lá que não tinha nada a ver com a investigação. Mas fizeram mesmo assim, achando que ia desgastar de alguma forma. Um governo tirânico. Então, o componente do governo Bolsonaro é o niilismo total. É um componente de negação. E mesmo Olavo de Carvalho, que é um inspirador desse governo, pelo menos um dos seus maiores inspiradores, na entrevista da BBC Brasil, eu confesso, eu fiquei tão incomodado, porque aquilo é tão intoxicante dentro da loucura ideológica de um homem que tem traços fáticos de psicopatia, traços fáticos de que é uma pessoa que está adoecida e de que é um egocêntrico patológico, é uma pessoa que não consegue ter remorso pelas pessoas ao redor, muito pelo contrário, ele quer simplesmente reduzir a nação ao seu projetozinho egolátrico.
Que aí nós vemos certos discursos que se coadunam perfeitamente com a esquerda, como, por exemplo, olha, invadir o STF, invadir o Congresso na base da porrada, isso não é uma medida antidemocrática, isso não é uma medida ilegítima. Claro, quando... O momento falou que esquerdista não pode ter arma. É uma verdadeira novilíngua. E isso sem prejuízo do fato de que Olavo de Carvalho, aquele sujeito que há pelo menos uns 15 anos atrás, ou 17 anos atrás, não, alardeava que a ditadura de Saddam Hussein matou 300 mil pessoas em 20 anos. Ou então ele afirmava: o Lula é um genocida, é um assassino, porque permite a morte de 70 mil brasileiros todos os anos vítimas da violência. Não? Agora ele relativiza a morte de quase 100 mil americanos em 2 meses por conta do Covid-19, dizendo: mas isso é uma porcentagem significante da população. Ou seja, aquelas pessoas foram reduzidas à quantidade. E isso é o governo federal. Porque o Brasil, agora, neste momento, tem 22 mil mortos em 2 meses. E a progressão é aumentar, aumentar, aumentar. E talvez, dependendo do posicionamento do governo, dependendo da crise política que nós estamos passando, nós vamos chegar naturalmente a 100 mil, 200, 300 mil mortos. É uma possibilidade. Bom, aqui eu já vou interromper porque, assim, eu acho muito difícil chegar nesse número. Então, aqui eu vou fazer uma aposta, então. Eu acho que se chegar em muito, né, em estourar mesmo, porque, assim, as mortes, na minha opinião, estão sendo sobrenotificadas. Se chegar muito, vai ser mais ou menos equivalente aos Estados Unidos, ou melhor, se lá, sei lá, tem 90 mil mortes, aqui vai ter 60, né, proporcional mais ou menos à população. Entendeu? Eu acredito que a gente vai ficar nos 60, 70 mil mortes aqui. Entendeu? 200, 300, eu apostaria que não. Assim, também, só num achismo maluco também, entendeu? Só impressão, assim, do que eu tô vendo, né? Do que eu tô vendo a respeito e tal, né? Nada consistente e tal, mas, assim, impressão mesmo de chute, entendeu? Mas ele já tá num, como diz, num espírito, né, mais pessimista. Eu tô num espírito um pouco mais otimista, entendeu? Em tão pouco tempo, nós vamos ultrapassar, em número de mortes pelo Covid-19, os números da violência que mata no Brasil todos os anos. Mas é aquela história, dentro dos critérios quantitativos do Olavo, isso é só uma percentagem ínfima da população, uma percentagem insignificante. Ou seja, essas pessoas não têm nomes, não têm famílias, essa mortalidade altíssima não afeta a economia, não afeta a segurança, não afeta nem mesmo o psique das pessoas. Vejam o grau diabólico que Olavo de Carvalho remodelou esse governo. Olavo de Carvalho é um tipo de pessoa que, se você tiver o Idiota, o livro do Idiota, ou quaisquer outros livros, você tem que começar a pensar em jogar fora ou queimá-los. Não venda esses livros. Por quê? Porque você vai contaminar outras pessoas com as mentiras desse homem. O Olavo de Carvalho, ele é muito mestre em imagens hiperbólicas que não te deixam sugestionar e nem raciocinar. Como mesmo ele fala: olha, a corrupçãozinha do Fabrício Queiroz é uma coisa que aceitava no governo, não? Porque o importante é descobrir quem tentou matar os... Ele nunca falou isso, ele só falou para ter senso de proporção, certo? Ou melhor, crimes, né, que supostamente tenham cometido e tal, não sei o quê, que de repente, sei lá, desviou, sei lá, vamos colocar aí 100 mil, 200 mil, 1 milhão, sei lá, comparar com 500 bilhões e subversão da democracia, eu acho que colocar isso aí no mesmo patamar, eu acho um pouco irresponsável. Eu acho um pouco irresponsável. Ele não está falando que, isso aí pode. Não, não é. É senso de proporção. Só isso. Ele que cumpra, né, a pena dele, se é que vai ter alguma pena, né, provavelmente vai ser multa, sei lá o quê, devolução, papapá, coisa nesse sentido. Se for comprovado alguma coisa, que faça e acabou. Bola pra frente, não ficar cozinhando uma denúncia de 2 anos e meio, sei lá quanto tempo, com uma denúncia sem oferecer, alguma investigação sem oferecer denúncia. Aí Bolsonaro, como se a Polícia Federal já não tivesse chegado à conclusão, e vejam que nem mesmo Bolsonaro recorreu, do fato de que Adélio, o pretenso assassino de Bolsonaro, quer dizer, não foi assassino porque ele não conseguiu matar o Bolsonaro, agiu sozinho. Não há evidências até o dado momento, ou pelo menos não se chegou à conclusão de alguém que seja o mandante para matar Bolsonaro. É possível que haja um mandante? Sim, é.
Mas, com certeza, eu não sei que critérios de prioridades é essa do Olavo de achar que investigar o Adélio é mais importante, por exemplo, do que investigar os esquemas de corrupção que envolvem a família Bolsonaro, já que é Bolsonaro que está governando o país e não Adélio. Bom, para começo de conversa, envolve a vida de um candidato à presidência da República, que ia desestabilizar o sistema. Você acha realmente que isso aí é, tipo, tranquilo? Então, aqui vemos a expressão mais completa do niilismo, a expressão mais completa da grosseria, a expressão mais completa de um governo que não tem mais razão de existir. E que, montando o quebra-cabeças do conjunto, claro que a declaração presidencial no meu entender não me pareceu, enfim, uma notificação de crime, a princípio, se formos pegar dentro de um contexto isolado, contudo, se montarmos o conjunto e começarmos a cogitar a ideia de que segurança, de que intervenção para Bolsonaro significa justamente aquilo que ele realizou, como, por exemplo, trocar diretores da Polícia Federal, ou então até mesmo indispor-se com o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, então aí sim nós podemos configurar que realmente há muita coisa que Bolsonaro precisa explicar. Mas a questão é a seguinte, tem que esperar essas peças, né, esses personagens, cometerem propriamente o crime de obstrução para fazer algum tipo de condenação ou julgamento, certo? E precisa esclarecer. E isso porque muitas das declarações subliminares de Bolsonaro confirmam certas suspeitas, ou pelo menos despertam-nas, no que diz respeito ao que ele chama de serviço de inteligência privado. E aí nós temos agora a declaração de uma pessoa que está envolvendo o seu governo sobre uma informação vazada de uma investigação, sem prejuízo também de outras situações, como no caso, o envolvimento da família Bolsonaro com as milícias e, entre parênteses, crime organizado. Então, meus amigos, nós temos que esperar como vai se desenrolar essa novela, e enquanto isso, mais de 1.000 brasileiros estão morrendo todos os dias, vítimas do Covid-19, e enquanto isso, esse governo faz piada, faz pouco caso das pessoas que estão morrendo agora, neste momento. Então, um grande abraço. Bom, por um instante eu achei que fosse ser um vídeo menos delirante, mas continua o padrão.